A paz de Deus, meus irmãos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós. Deus os abençoe, irmãos. A todos quanto amam e espero o dia do Senhor, irmãos. Ao soar da última trombeta, irmãos. Bendito é o Criador. Que Deus os abençoe. Que Deus dê graça, entendimento, irmãos, bastante luz, para que possamos, irmãos, compreender à luz das Escrituras o verdadeiro sentido, irmão, desta graça bendita. Amém, queridos? Irmãos, o assunto é referente ao 25 de dezembro, irmãos, que é atribuído ao nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, irmãos. Sabemos, irmãos, à luz da palavra, que esse dia traz consigo, irmãos, muitas heresias, muitas distorções, não é, irmãos? Infelizmente, há muitos que se deixam, irmãos, levar por fábulas, não é, irmãos? Que se deixam levar por dentro de qualquer doutrina, não é assim, irmãos? Por falta de conhecimento, porque o Senhor mesmo diz que o teu povo peca por falta de conhecimento, irmãos. Por isso devemos atar, irmãos, pendurar os nossos pescoços a lei do Senhor e nela meditar dia e noite, irmãos. Bendito é o Criador, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, irmãos. Irmãos, o Natal, irmãos, Natal significa o nascimento de uma pessoa e é comemorado, irmão, o dia natalício, seu aniversário, e é atribuído ao dia 25 ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas sabemos que, à luz das Escrituras, irmãos, em nenhum momento de Gênesis a Apocalipse, de uma capa a outra, em nenhum momento o Senhor menciona o dia, irmão, do seu nascimento, mas sim o seu nascimento. O Senhor vem desde Gênesis, irmãos, anunciando por intermédio dos seus profetas, irmãos. Bendito é o Criador, o nascimento do teu santo Filho, irmãos, que traria ao homem luz, que daria ao homem, irmãos, o perdão dos vossos pecados. Irmãos, Jesus Cristo, irmão, embora as Escrituras nunca tenham mencionado o seu nascimento, o dia do seu nascimento, mas o seu nascimento deixou relatado, irmãos, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, no versículo 1 em diante. Vemos ali, irmãos, a história do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 7 em diante. Fala do nascimento do Salvador do mundo, irmão, que traz consigo perdão ao pecador, irmãos. Por amor, irmãos. Por amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. João não conseguiu expressar, irmão, mensurar. De tal maneira foi a palavra usada pelo Evangelho, irmãos, de João. Segundo João. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, irmãos. Bendito é o Criador. E o próprio Senhor, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 39, diz assim: "E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum daquele que o Pai me deu se percam, mas que eu ressuscite a todos no último dia." Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Esse perdão, irmão, só pode ser oferecido ao homem, só pode, irmão, ser oferecido ao homem pelo sacrifício vicário, irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo a Deus. Por remissão dos nossos pecados, se deixou levar à cruz, irmãos. Bendito é Deus. No Evangelho de João, irmãos, no capítulo 1, do versículo 29,
João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. Irmãos, agradecemos a Deus por ter enviado o Salvador, irmãos. Mas Cristo, irmãos, só pode verdadeiramente nascer ao mundo, só pôde nascer ao mundo, não foi quando saiu do ventre de sua mãe, irmãos, mas sim na sua morte. Na sua morte, irmãos, Cristo verdadeiramente nasceu ao mundo, nos libertando, perdão, irmãos, do poder do pecado, tirando as escamas dos nossos olhos, irmãos, fazendo nós compreender, rasgando, irmão, toda acusação que era contra nós, irmãos, na cruz, pela expiação do seu sangue, irmãos, se ofereceu como um cordeiro santo, irmãos, a Deus. Lá no livro de Isaías, lá atrás, irmãos, no profeta messiânico, no capítulo 53, do versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, irmãos. O reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Abordo um outro assunto, irmãos. Mas, irmãos, a verdade é que muitos cristãos, irmãos, nos dias de hoje, Cristo ainda não pôde, irmãos, nascer, irmãos, nos vossos corações pela incredulidade, pela falta de fé, irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, por que eu cito, irmãos, as referências bíblicas? Porque é importante, irmãos, não só, irmãos, ser exortado, mas sim ensinado, irmãos, a todos que nos ouvem, à luz da palavra, irmãos, dando referência, irmãos, que a Escritura é a nossa bússola. Amém, queridos? Que é ela que nos conduz, irmãos, à salvação, irmãos. Não é, irmãos? Cristo, irmãos, ele estava no princípio com o Senhor, ele é o princípio da criação de Deus, irmãos. E sem ele nada do que foi feito se fez, irmãos. Por isso ele é a palavra de Deus, irmãos. Deus fez a tua palavra, irmãos, vir, sabe, irmãos, em forma de homem e habitar entre nós, irmãos. Amém, queridos irmãos, estão compreendendo isso, irmãos? A palavra, irmãos, ela é tudo, irmãos. Nós estamos num mar, irmão, velejando, e temos um capitão, que é Jesus Cristo, irmãos. Então é Ele que nos conduz. Cristo é a palavra, irmãos. É a palavra que nos conduz, irmãos. Que é o nosso capitão, irmãos, que está conosco. Irmão, lembra de uma parte, irmãos, no livro de Mateus, fala referente à travessia, irmãos, dos discípulos com o Senhor, de uma margem do mar da Galileia a outra margem, e o Senhor fala, vamos atravessar para o outro lado, e no meio do percurso uma grande tempestade se levantou, irmãos, os discípulos apavorados chamou o mestre e falou, não se importa que vamos perecendo. O Senhor falou, homens, por que temais, homens de pouca fé? E deu ordem ao mar e ao vento que se aquietasse e se calasse, irmãos. Irmãos, embora, irmãos, no meio da travessia passamos por luta, por dificuldade, irmãos, por heresias como essa do dia 25 de dezembro, irmãos. Se nós focarmos, olharmos para o capitão, irmão, do barco, irmãos, entendemos que aquele que chamou para atravessar de uma margem a outra vai nos levar, irmãos, com segurança, irmãos, com segurança. Mas isso não impede, irmãos, de termos lutas, guerras, tribulações, aflições, irmãos, que se levante vento, irmãos. Mas se permanecemos com foco, irmãos, na palavra que é a nossa bússola, irmãos, que é Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, irmãos, iremos chegar ao outro lado da margem com segurança, irmãos. E iremos ver a face do nosso Deus como ela é. Amém, queridos?
Apóstolo Paulo, irmãos, aos Gálatas 4,19, até quando sofrerei dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós, irmãos. Irmãos, para Cristo ser gerado em nós, irmãos, devemos pegar a nossa cruz cada dia, irmãos, negar a nós mesmos e seguir o Senhor, irmãos. Não é, irmãos? Lá em Romanos capítulo 8, fala dessa forma, irmãos. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de Deus, irmãos. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmãos. O Espírito de adoção. Amém, queridos? Nos despojamos, irmãos, do velho homem. Não deixamos ser levados, irmãos, por fábulas, por heresias, por distorções, irmãos. Mas vamos à luz da palavra, irmãos. Escavamos a Bíblia, irmãos. Bendito é o Criador. Porque nela, irmão, contém, irmãos, a vida eterna, irmão. É nela que nós vamos encontrar, irmão, toda e qualquer, irmão, referência que nos conduz a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos perdoam o áudio estendido, irmão, o vídeo prolongado, mas que os irmãos possam meditar nessas palavras. Amém, querido? Que Deus os abençoe, irmão. Paz de Deus com todos, irmãos.